E se a formação do nosso planeta, sabe, desde aquele resfriamento inicial do magma até a evolução bem lenta dos primeiros hominídeos não fosse... Só uma loteria cósmica, né? Exato, só uma série de acidentes biológicos aleatórios. E se em vez de um acaso enorme a gente estivesse olhando para um projeto de engenharia colossal, assim, minuciosamente guiado por uma inteligência superior? Essa é a grande premissa que a gente tem na nossa mesa de estudos hoje. Pois é. Para quem acompanha esta nossa imersão, o material que a gente vai explorar traz uma perspectiva fascinante. Hoje a gente está mergulhando em trechos baseados numa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ditada pelo Espírito Emmanuel, certo? Isso, exatamente. E o texto detalha justamente a criação da Terra e o surgimento da vida sob uma ótica muito peculiar, que une aquela evolução científica rigorosa a uma intervenção espiritual constante. E, para deixar tudo muito claro logo de início para quem está ouvindo, o nosso objetivo aqui não é endossar ou promover crenças específicas, tá? De jeito nenhum. A nossa missão é analisar de forma imparcial como essas ideias estruturam uma visão de mundo tão complexa, né? Perfeito. O grande valor da nossa discussão de hoje é extrair os modelos mentais que esse material propõe. Porque a ideia central tenta sintetizar conceitos incrivelmente profundos de geologia, de biologia evolutiva, abordando desde a formação da camada de ozônio até a evolução das espécies, só que tudo isso amarrado por essa ideia de que existe uma comunidade de espíritos puros, orquestrando assim cada pequeno detalhe. Certo, vamos destrinchar isso, porque a jornada cronológica que o material propõe altera completamente a forma de enxergar o universo. Começando do zero absoluto da nossa história, a narrativa já traz um conceito impressionante de cara. A tal da diretoria do sistema solar. Isso, a existência dessa comunidade de espíritos puros e eleitos, que essencialmente gerencia o sistema solar. E o texto inclusive menciona Jesus como um dos membros dessa alta cúpula planetária. É uma imagem de gestão em escala astronômica, sabe? E o que merece destaque nesse ponto é a escala de tempo. E também a extrema raridade das intervenções diretas desse grupo. A premissa não descreve um conselho que fica ali microgerenciando o planeta a cada segundo. Pelo contrário, o material relata que essa assembleia de seres perfeitos só se reuniu nas proximidades da Terra em 2 ocasiões específicas em toda a história que a gente conhece. 2 ocasiões apenas? Só 2. A primeira reunião aconteceu no exato momento em que o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar. E o objetivo era definir as bases físicas, as leis matemáticas, o comportamento da matéria no nosso sistema. E a segunda? A segunda ocorreu milênios depois, para decidir a vinda do próprio Cristo à Terra, com o objetivo de estabelecer uma fundação moral. Então são 2 pontos de inflexão absolutos, né? A criação do palco físico e a injeção do roteiro moral. É uma perspectiva temporal gigantesca, de fato. Mas uma coisa que me faz pensar bastante, lendo a fonte, é o papel dos pesquisadores e cientistas humanos dentro dessa visão. Esse ponto é fundamental. Sim, porque em muitas narrativas que abordam a criação sobre um viés mais espiritual, rola uma tendência de criar um atrito com o método científico, ou até de diminuir a ciência em favor da fé. Mas, pelo que a gente leu no material, a abordagem é completamente diferente, não é? Totalmente. Esse é um dos insights mais poderosos do texto, para ser sincero. A ciência não é o oposto da fé ali. Ela é tipo a decodificação da engenharia divina. Os cientistas de todas as épocas são chamados textualmente de apóstolos e missionários. Missionários da ciência. Exato. A mecânica proposta é que esses pesquisadores recebem intuições de uma realidade superior para ajudar no progresso da humanidade. Obviamente, o texto reconhece que eles são limitados pelas concepções das épocas em que vivem, o que explica muito bem por que as teorias científicas estão sempre evoluindo, modelos antigos são descartados e tudo mais. Mas, no fundo, o cientista é elevado à categoria de um tradutor. Um tradutor lendo o código-fonte deixado pelos arquitetos originais. Perfeito, é bem isso. Ou seja, eles estão descobrindo as engrenagens da máquina, não inventando elas do nada. E, falando nessas engrenagens, o cenário inicial do planeta descrito no documento é brutal.
A imagem que se pinta da Terra recém-formada é a de um globo a quase 150 milhões de quilômetros do Sol, viajando a uma velocidade absurda, tipo mais de 2 milhões de quilômetros por dia. E definitivamente não era um ambiente tranquilo. Nossa, longe disso. O material usa termos como um laboratório de matérias ignescentes. Para nossa audiência que talvez não conheça a palavra, ignescente significa algo que está em chamas, estourando em fogo. O planeta era literalmente uma massa fervente, batendo ali seus 2.000 graus Celsius, dominado por conflitos violentos de energias físico-químicas e descargas elétricas colossais. É o caos primordial, purinho. Mas um caos com um propósito muito claro. O argumento aqui é que esse estado caótico funcionava como um teste de estresse dos materiais. A analogia perfeita seria de metais colocados numa forja incandescente para testar a resistência, a maleabilidade deles. Como se o planeta precisasse apanhar um pouco. O planeta precisava sofrer essas comoções geológicas extremas para que os elementos químicos pudessem se estabilizar. Tudo isso para formar as bases da futura, como o texto chama, Escola dos Seres. E é exatamente no meio desse laboratório de fogo que a narrativa introduz um elemento de design espacial bem surpreendente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente estuda astronomia básica na escola, a formação da Lua é quase sempre descrita como resultado de uma colisão gigantesca entre a Terra primitiva e um outro corpo celeste. Um evento brutal, aleatório, acidental. Mas a nossa fonte de hoje argumenta que a criação da Lua foi um ato absolutamente deliberado. O satélite não é um subproduto de um acidente de trânsito espacial. Ele foi projetado. Essa ideia é muito forte porque obriga a gente a pensar sobre a intencionalidade do design cósmico. O texto aponta que, na elaboração desse programa da Terra, a presença da Lua era uma exigência estrutural. Ela foi formada e posicionada para ser a âncora do equilíbrio terrestre. Sem ela, a gente estaria girando de forma caótica. Exato. Sem a gravidade lunar agindo no momento certo, os movimentos de translação e rotação do nosso globo seriam erraticamente destrutivos. Mas o material vai muito além da gravidade. Ele cita a necessidade da luz polarizada da Lua. E vale muito a pena a gente traduzir esse conceito porque luz polarizada soa como algo saído de um laboratório de óptica, né? O que isso significa no contexto da criação da vida? De uma forma simplificada, a luz polarizada descrita ali atua como um gerador de magnetismo específico. O texto sugere que as ondas magnéticas refletidas pela Lua carregam uma frequência essencial que atuaria no futuro diretamente na biologia do planeta. Funcionando como um regulador biológico. Isso, um regulador sutil e totalmente indispensável para a reprodução celular e a perpetuação de todas as espécies depois. A Lua, portanto, não é só um peso morto estabilizando a órbita no céu. Ela é um componente ativo, silencioso, na manutenção dos ciclos vitais. Eu fico impressionada de enxergar a Lua não como uma pedra brilhante, bonita no céu, mas como um equipamento estabilizador, um gerador magnético instalado de propósito ali. Muda totalmente a perspectiva. Muda demais. E, seguindo a cronologia deles, esse grande caldeirão de magma que era a Terra começa bem lentamente a esfriar. O frio do espaço profundo começa a agir sobre a superfície incandescente. A crosta terrestre ganha a primeira solidificação. E então formam-se os oceanos primitivos. O material descreve uma pressão atmosférica e aquática esmagadora, com tempestades globais varrendo a superfície. Até que finalmente a atmosfera clareia um pouco e a luz do sol consegue atingir a água pela primeira vez. É um momento de respiro na narrativa. E é aqui que a atuação de Jesus, operando como o que o texto chama de escultor divino, foca numa infraestrutura que parece pura engenharia ambiental. E uma engenharia preventiva, o que é fascinante de notar. O conceito do escultor divino apresenta o planejamento de um sistema de suporte à vida milênios antes da vida sequer pensar em existir na Terra. O planejamento antecipado. Exato.
O texto afirma que as usinas de ozônio, que ficam ali entre 40 e 60 quilômetros de altitude, além da criação da ionosfera, da estratosfera e da regulagem fina de toda a pressão atmosférica, foram todas estabelecidas de antemão. O propósito era puramente prático: criar um filtro gigante contra os raios solares letais e equilibrar a química do ambiente para sustentar os organismos que viriam depois. Ou seja, a gente não constrói o telhado e o sistema de ar-condicionado depois que os moradores já estão dormindo na sala, né? A casa foi completamente isolada e preparada muito antes do primeiro habitante colocar o pé nela. Essa é a analogia perfeita. A ciência moderna hoje mapeou a complexidade dessas camadas de proteção, mas a nossa fonte atribui essa precisão cirúrgica às mãos do Cristo e de trabalhadores divinos invisíveis. Eles anteciparam as necessidades biológicas, operando numa escala de tempo que é geológica. E com esse palco todo montado, a iluminação do Sol finalmente filtrada pelas camadas da atmosfera, a introdução da vida começa de fato. O relato narra a descida de uma nuvem de forças cósmicas que eles chamam de o verbo da criação. Uma imagem bem poética. Sim, essa energia desce sobre os oceanos mornos e a crosta que tinham acabado de solidificar. E o resultado tangível, físico desse impacto é o surgimento de uma massa viscosa e gelatinosa nas águas. O famoso protoplasma. O texto define o protoplasma como o embrião sagrado das primeiras células. É basicamente a injeção do código-fonte biológico naquela sopa primordial de nutrientes. E a forma como o texto lida com o que acontece logo após o protoplasma surgir é crucial para entender a tese toda. Novamente, não tem espaço para o acaso puro. O material descreve artistas da espiritualidade que trabalham essa matéria amorfa com as mãos, por assim dizer. Eles previram e estudaram as formas de todos os reinos da natureza. É dito que o ideal de beleza, aliado à ordem funcional da biologia, foi a grande meta desses arquitetos desde o primeiríssimo dia. Então eles manipularam tudo. Sim, os fluidos da vida foram meticulosamente manipulados para se adaptarem àquelas condições ainda muito severas e tóxicas da Terra. Mas, para um pouco. Se essa equipe de arquitetos celestes e engenheiros espirituais é tão avançada e perfeita assim, por que é que o processo todo levou milhões de anos? Por que a vida precisou passar por um processo tão lento, doloroso e até brutal de adaptação naqueles oceanos e pântanos primitivos? Por que não simplesmente, estalar os dedos e criar organismos complexos de uma vez só? Essa é, sem dúvida nenhuma, a pergunta central para entender o modelo mental dessa obra. E a resposta que o material oferece mora nas próprias leis da matéria. O mundo físico é muito denso e tem regras muito rígidas. Regras que, detalhe, essa mesma inteligência superior criou lá atrás e, portanto, ela precisa respeitar. O princípio espiritual que anima a vida precisava aprender a interagir com essa densidade de forma bem gradual. É um processo pedagógico. O aprendizado na prática. Exato. O material narra que os primeiros habitantes reais da Terra foram organismos extremamente primitivos, células albuminoides, que são formas rudimentares de vida baseadas em proteínas, amebas, organismos unicelulares. E tem um detalhe importante: tudo precisava acontecer obrigatoriamente na água, porque simplesmente não tinha oxigênio suficiente na terra firme para sustentar qualquer bicho. Então começa um trabalho microscópico gigantesco, onde as amebas passam a se organizar em colônias, formando infusórios e polipeiros, que são organizações simples de vida aquática. E isso não acontece de uma terça para uma quarta-feira. De forma alguma. A fonte enfatiza bem a elaboração paciente das formas. Foi preciso um esforço incomensurável, que atravessou incontáveis milênios de tempo físico humano só para coordenar os elementos básicos de nutrição e sobrevivência dessas pequenas colônias celulares. Para desenvolver órgãos como um coração rudimentar, brônquios para respirar na água e muito mais tarde os primeiros indícios de um sistema nervoso ou órgãos de reprodução sexuados, o trabalho das entidades espirituais foi simplesmente incansável. É biologia laboratorial sendo conduzida em tempo de eras geológicas. Perfeito.
A matéria impõe resistência natural, e a inteligência espiritual vai moldando essa resistência através do que a gente chama de evolução. É um trabalho constante de ajustes minúsculos, geração após geração, né? E depois dessa longa jornada nos oceanos, a gente chega num ponto de ruptura monumental, que é a saída da água para a terra firme. O cenário que o livro pinta desse momento é quase alienígena para quem tenta imaginar. A terra estava super saturada de umidade, coberta por pântanos que iam assim até onde a vista alcança. Mas então convulsões geológicas massivas começam a empurrar o fundo dos oceanos lá para cima. Criando os continentes? Isso, os continentes começam a ganhar forma. E isso cria a oportunidade perfeita que eles precisavam. Crustáceos marinhos acabam retidos nessas novas massas de terra que subiram e ao longo de muito tempo tornam-se os primeiros crustáceos terrestres. Em seguida vêm os anfíbios, que no texto são chamados de batráquios, e eles começam a explorar as margens lodosas. Essa transição da água para a terra é um dos melhores exemplos de como a narrativa integra os mecanismos científicos que a gente já conhece dentro de um plano espiritual maior. Porque o texto reconhece sem reserva nenhuma o papel do meio ambiente e o imperativo da lei da seleção natural de Darwin. A diferença aqui é que a adaptação não é o motor cego da história. Não é tentativa e erro puro. Não, ela é a ferramenta mecânica usada para atingir um fim que já estava pré-determinado. O objetivo final era fornecer para o princípio espiritual veículos físicos cada vez mais refinados, preparando o terreno para a racionalidade humana no futuro. Tudo isso atinge um ápice visual muito forte no período das grandes florestas carboníferas. Sim, aquelas vegetações gigantescas, samambaias do tamanho de prédios de vários andares, que acabaram sendo soterradas por cataclismos e formaram as minas de carvão vegetal que a gente usa até a era moderna. A Terra estava sendo literalmente preparada, mas isso traz a gente de frente para um dos pontos de maior atrito cultural da história. O grande tabu, né? O grande tabu. Quando a gente avança para a evolução dos répteis, chega nos mamíferos e finalmente olha para a árvore genealógica humana, a gente inevitavelmente esbarra em tradições religiosas milenares. A grande questão para quem nos acompanha é, dentro de todo esse rigor evolutivo e eras geológicas, onde é que fica a história de Adão e a sua famosa queda do paraíso? Olha, essa é possivelmente uma das desconstruções mais elegantes e profundas do documento inteiro. O texto aborda o Gênesis bíblico de frente e deixa muito claro que procurar por Adão e Eva como figuras históricas reais, de carne e osso, caminhando pelo barro da terra primitiva, é um esforço inútil. Não houve um jardim geográfico onde o primeiro casal humano foi criado a partir do nada num dia só. Em vez disso, a fonte explica que Adão e Eva são símbolos. Sim, símbolos. Eles representam de forma coletiva uma multidão imensa de espíritos que foram degredados. Vamos traduzir isso para o pessoal que está ouvindo, porque a ideia de espíritos degredados muda completamente o foco da história inteira. O Éden não seria um local físico na Mesopotâmia. Exatamente. A alegoria sugere que o paraíso perdido se refere a outras esferas planetárias de onde esses espíritos foram exilados. Ou seja, eles foram rebaixados e trazidos para a paisagem primitiva e obscura da Terra. É a metáfora de um rebaixamento cósmico, um castigo por não acompanharem a evolução de lá. Até mesmo figuras como Caim e Abel são interpretadas ali não como irmãos literais brigando no campo. Eles são símbolos da própria natureza humana, né? Isso, símbolos que representam a dualidade e os conflitos inerentes à personalidade humana que estava se formando. O material retira o mito de Adão do campo da biologia literal, onde ele entra num conflito direto com os fósseis, e posiciona ele no campo do drama espiritual e psicológico da nossa humanidade. O que faz muito sentido e, honestamente, resolve o conflito com as evidências paleontológicas. Então, se Adão e Eva são metáforas para um exílio espiritual coletivo, quem eram os verdadeiros antepassados físicos da humanidade, segundo o texto, a fonte não foge da paleontologia hora nenhuma. Ela aponta diretamente para o período do Plioceno inferior. Para dar um contexto temporal para quem está acompanhando, a gente está falando de algo em torno de 5 milhões de anos atrás. Uma época bem distante. Muito.
O material descreve raças de antropóides ancestrais que tiveram uma evolução convergente com os grandes primatas que a gente conhece hoje. A obra até cita o parentesco sorológico e, simplificando esse termo médico chato, significa que, se analisarmos as proteínas do sangue e o sistema imunológico, a gente encontra semelhanças imensas entre o ser humano e o chimpanzé. No entanto, o texto faz uma ressalva que é importantíssima. Não houve o que popularmente se chama de descida da árvore. Ninguém evoluiu do macaco do zoológico. Exato. A linhagem humana não é uma derivação acidental de uma espécie de macaco moderno. Ela teve o seu próprio caminho traçado pelas forças espirituais correndo de forma paralela. O que leva a gente para a mecânica de como a humanidade fez a transição daquela brutalidade dos primatas antigos para a estrutura física complexa que nós temos hoje. Como ocorreu esse salto biológico? Porque a narrativa cita explicitamente o homem de Neandertal e outros fósseis conhecidos da paleontologia, reconhecendo eles como etapas reais desse caminho, mas a explicação para o salto evolutivo é extremamente audaciosa. E muito diferente do que se costuma ouvir. Demais. O argumento é que essas entidades espirituais realizaram intervenções genéticas diretas, mas não alterando o corpo físico material enquanto a criatura estava lá viva correndo na floresta. As modificações eram inseridas no corpo perispiritual. O perispírito funcionaria, então, como o molde energético, como se fosse a planta arquitetônica do ser vivo, certo? Precisamente. Durante os intervalos das vidas desses hominídeos, ou seja, quando eles faleciam na selva e retornavam ao plano espiritual, os engenheiros siderais faziam microajustes nesse molde energético. Então, quando esse indivíduo nascia novamente, o seu novo corpo físico biológico naturalmente se desenvolvia seguindo essa nova planta energética. E aí já nascia apresentando características ligeiramente mais refinadas. Exato. Uma caixa craniana um pouquinho maior, uma postura mais ereta. Trazendo para uma linguagem um pouco mais tecnológica, é como se os engenheiros estivessem fazendo um patch de atualização no código do software que está armazenado lá na nuvem. Então, quando o sistema é baixado novamente para um novo hardware, que seria o corpo físico, ele já vem com as correções genéticas rodando perfeitamente. É uma forma de atualizar o hardware, alterando a raiz do software. Gostei da analogia. E o próprio material usa uma analogia muito humana e reconfortante para ilustrar isso. Ele compara esse trabalho invisível à dedicação de pais humanos que corrigem os problemas de seus filhos durante a infância, levando ao médico, corrigindo a postura com mochila pesada, aplicando tratamentos ortopédicos, aparelho dentário. Quando essa criança atinge a idade adulta, ela já não se lembra de todo o trabalho silencioso, das noites mal dormidas e do esforço que os pais tiveram para que ela alcançasse aquela saúde e estrutura corporal. Nossos ancestrais conduziram aquelas espécies rústicas e brutais passo a passo, encarnação após encarnação, até alcançar uma compleição física bem melhorada, já tendendo para a elegância e complexidade do homem moderno. O indivíduo no presente não tem memória da imensa engenharia corretiva que precisou acontecer nos bastidores da evolução para que ele estivesse aqui hoje. Ao amarrar todas essas pontas, a percepção que fica é a de uma síntese muito rara. O que torna essa análise tão instigante é como ela constrói uma ponte onde matérias que historicamente trocam farpas, tipo a biologia evolutiva, a paleontologia e a astronomia de um lado e a espiritualidade do outro, se tornam interdependentes. Não há mágica que burle as leis da física da noite para o dia nesse texto. O que há é o domínio profundo dessas leis por uma inteligência milenar. Esse modelo mental combate frontalmente a angústia existencial moderna, sabe? Aquela sensação de que somos apenas um acidente de carbono vagando por um universo vazio e super indiferente. Em vez disso, propõe que a nossa presença biológica é o resultado de uma paciência geológica infinita. E de muito cuidado, né? Muito cuidado. Esse é o grande paradigma oferecido pelas fontes de hoje. Saber que as camadas protetoras da atmosfera foram concebidas pensando na nossa respiração futura, que a gravidade da Lua foi calculada para permitir a estabilidade da divisão celular e que o formato do nosso sistema nervoso foi esculpido ao longo de milhões de anos através da densidade e da resistência da matéria. Transforma a observação da natureza num exercício constante de identificação de intenção. Tá ouvindo a gente?
Lembra que a fonte detalhou o mito de Adão e Eva como um símbolo de almas exiladas de outros sistemas planetários? Sim, os exilados que vieram para cá. Pois bem, o texto avança afirmando que a chegada literal dessa raça adâmica realmente aconteceu. O material aponta para um período em que entidades extraterrestres degradadas chegaram no planeta e misteriosos prepostos de Cristo atuaram quase como geneticistas cósmicos para fixar características mais avançadas dessas raças aqui na Terra. Fica aqui o pensamento provocativo para fechar a nossa análise de hoje. Se a estruturação biológica mais básica, lá da água fervente até o primeiro hominide terrestre, exigiu milênios de ajustes, paciência e sofrimento na matéria, qual teria sido o impacto biológico, cultural e histórico real no nosso DNA humano quando uma civilização inteira de consciências exiladas de outro mundo foi trazida para habitar os corpos que tinham acabado de ser preparados aqui na Terra? É o choque de dois mundos na nossa própria genética. Exato. Como o nosso passado mudou no momento exato dessa fusão. Essa é uma pergunta colossal, projetada para ecoar na mente de todo mundo muito tempo depois que essa nossa imersão terminar.